Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Ore, Mojuba, toda a salvação de respeito a nós, povo de matriz africana. Passando aqui para matar a saudade de vocês, dizer que eu estou extremamente ocupado, por isso eu estou tão sumido, não é descaso, nem desinteresse nos nossos bate-papos. Eu estava aqui agora começando, na parte da manhã, me organizar para jogar. Todo mundo sabe que meu companheiro é criador animal, então parabéns às mulheres que dão conta de 1, 2 bebês em casa, porque eu já estou ficando já doido, subindo as paredes com 5, 6 bebês. É um ato de extrema importância, cuidar e cuidar bem, né? Mas aí entre um minuto e outro, entre uma pausa e outra, eu passando pelo Facebook, eu vi um bate-papo meio louco e uma série de deslocamentos e sentimentos referentes à palavra gato preto, numa história onde uma moça dizia que os gatos pretos que são adotados em Indaiatuba são usados para magia negra. Pois bem, não é meu assunto, não sou veterinário, sou criador animal, mas eu sou veterinário, sou amante dos animais. Todo mundo sabe que sempre tive animais, da minha criação, minha família sempre teve animais de estimação. Porém, quando a pessoa fala gato preto é gato de sacrifício, de magia negra, aí pega um pouquinho na minha veia. Eu sempre trago aqui de uma forma analítica os assuntos, mas eu os trago para a gente poder criar coerência e consciência. Gente, a pior neurose, a neurose universal mais constituída dentro do nosso comportamento humano é a transferência. Desde 1900, Freud já falava da transferência, e quem aqui nos dias de hoje não fez transferência está fora do nosso contexto. Todo mundo faz transferência. Infelizmente, se a minha calçada está suja, eu transfiro para o vizinho o compromisso. Se alguém não fez alguma coisa, eu transfiro para outra pessoa. Gente, eu só não vou responder os comentários de vocês, que eu tenho pouco tempo e eu tenho que ser um pouco dinâmico nessa live, senão eu me perco, tá bom? Mas estou aqui lendo, vocês estão escrevendo. Um beijão de bom dia a todos. Gente, quando eu quero falar disso, dessa frase que essa senhora colocou no post de uma amiga minha, que o gato preto é adotado para poder fazer macumba. Primeiro, antes disso, a gente tem que lembrar que eu não tenho o direito de desconstituir nenhum tipo de sacrifício anterior feito por alguém. Então nós temos aqui em Indaiatuba inúmeras ONGs, inúmeros locais que cuidam de animais abandonados. Abandono e maltrato animal já é um grau de sociopatia e de psicopatia, que hoje são as mesmas coisas. Porém, quando eu digo que escolher a cor do animal é definir que aquele animal vai ser usado para feitiçaria, para magia negra, eu tenho que lembrar que o preconceito é o pior mecanismo de defesa do ego. Por que o pior? Porque o preconceito, ele externaliza. Eu não gosto de negros, eu não gosto de gordo, eu não gosto de gay, eu não gosto de menina, eu não gosto de menino, eu não gosto de umbandista, eu não gosto do povo do candomblé, eu não gosto de evangélico. Quando eu não gosto, é um grau de afeto e sentimento tão grande que eu não dou conta por alguma memória ou trauma meu, que eu, através do preconceito, eu externalizo isso. Seja o preconceito ativo, que é falar, como preconceito passivo, que também isso aconteceu porque ele era espírita, também o gato preto foi morto porque era magia negra, e as coisas vão. Quando a gente fala das neuroses universais, gente, a gente fala de uma forma muito coesa, que a transferência usada como mecanismo de defesa do ego, o eu, e já tomando um pouco da fala da Maria Homem, que ela diz que o eu não é senhor nem na sua casa. O nosso ego, o nosso eu, não é senhor nem dentro do nosso psiquismo, porque se ele fosse senhor de suas atitudes, não precisaria dos mecanismos de defesa do ego. Eu vou tentar explicar um pouquinho, até porque eu não sou senhor da verdade, é só uma forma de sentimento meu, também é uma defesa. Afinal, quando essa senhora diz que o gato preto é utilizado para feitiçaria e magia negra, eu, no momento que ela age de preconceito com a fala ou de alguma experiência traumática, eu me coloco num lugar porque eu sou espiritualista. E já é conjecturado ao povo do candomblé, ao povo da umbanda, ao povo de qualquer magia, que a gente toma de animal para fazer sacrifício maligno. Então aí as grandes firmas, para não falar o nome, não dá problema, que sacrificam animais para vender fatiados lá na geladeira, os mercados todos são satanistas, né? Lembrando que a religião é o quarto freio moral. Então, se eu não dou conta de resolver meu trauma aqui na família, levo para o colégio, não dou conta, levo para a sociedade, não dou conta, a religião é o último local que eu posso resolver isso, entendeu? Então, quando essa senhora ela faz esse comentário, ela já comete transferência. Agora a pergunta é o porquê ela está transferindo para pessoas que adotam gatos pretos a situação de serem pessoas satanistas, praticantes de magia negra e bruxos.
A gente tem que lembrar que na nossa cultura já é criado e é normativo pensar que gato preto dá azar, sexta-feira 13, a bruxaria, a noite, lembrando daquilo que Paulo de Tarso fez com os pecados capitais, na noite estão contidos todos os seres que são exclusos de uma sociedade normativa, adequada e capitalista. Então, tudo que é divinizado, maligno, fica para a noite. Inclusive os próprios seres sociais que são excluídos da sociedade neocatólica estão na noite também. Quando essa senhora ela faz esse comentário, eu não sou psicanalista dela e nem pretendo ser, e nem psicanalista eu sou, mas a gente tenta estudar um pouco para poder entender essa revolução de sentimentos. A gente tem que lembrar que num local, tanto aqui em Indaiatuba como em Campinas, ou qualquer outro local, existe a tão famosa ramificação religiosa. Quando eu vou para uma religião e eu já sou adepto de não ter um líder e eu tento formar ali o melhor casulo para a minha transformação, usando o meu local religioso como um casulo que uma borboleta usa para evoluir, eu tenho que tomar muito cuidado com essas ramificações que as religiões de matriz africana fazem. Desde a Umbanda, a Jurema, o Candomblé, existe um mimetismo de situações que não são necessárias. E situações que, de certa forma, são utilizadas. A pessoa tem um ego muito inflamado, ela precisa ser cêntrica, ela tem que ser o centro da atenção, e ela cria essas falas da bruxaria, da coisa maligna, entre outras coisas. Eu não estou transferindo a culpa do que essa senhora falou para alguns centros espirituais que praticam essa tão famosa, esse mimetismo espiritual, essa coisa de demonificação, porque também só se atém à demonificação àquele que não conseguiu provar a sua fala e usa de um fator divino, assim como Paulo de Tarso usava de Deus, você usa lá debaixo do diabo, dos demônios, Exus, guardiões, para poder ocasionar medo e se tornar um manipulador de outras pessoas. Isso que causam traumas, né? Pessoas que foram envolvidas, que foram lá na magia negra ou no candomblé ou na Umbanda buscar um namorado, buscar dominar um amor, com certeza elas tomam um recalque emocional, que aquilo não foi bom para elas, e como a religião não foi boa para amarrar o homem, ou para amarrar um sentimento, ou para domar um pai, domar um patrão, a religião torna-se ruim e alvo de ataque, alvo de preconceito. Então, preconceito é um mecanismo de defesa do ego, para quando a gente não consegue lidar com as questões. Aí outro problema muito grande é a identificação projetiva. Vou dar um exemplo. Nessa situação aí do comentário dessa senhora, pode ter várias questões. Ela pode ter namorado um rapaz que era espiritualista ou praticante de magia, e então, como ela não deu conta, talvez, de um sentimento negativo, de ter sido largada, que é a rejeição, um sentimento desagradável, ela projeta em todo mundo que adota gato preto, que aquela pessoa vai fazer feitiço. Então, houve uma identificação projetiva. O que ela não deu conta dentro dela, porque a projeção é isso, né? É colocar no outro afetos dolorosos quando eu não dou conta. E aí, quando eu tenho identificação projetiva e tenho projeção, esse outro ele pode representar meu namorado, meu pai, um bruxo, toda figura masculina. Quando a gente fala da questão do uso da magia negra, a gente está falando dos bruxos, porque até na forma de falar de alguma pessoa, tudo é muito machista. As bruxas eram queimadas, os bruxos eles estavam lá nos castelos medievais, alquimistas, entre outras coisas. Então, sempre houve machismo também impetrado nisso. Quando a gente fala da identificação projetiva, que foi um tema que Melanie Klein cuidou lá pelos meados de 1946 ou 48, se eu estiver errado, me corrijam. Em 1946, Melanie Klein criou a identificação projetiva como eu identifico ali naquela pessoa coisas que o meu afeto não deu conta de elaborar o fim, criar um luto. Eu tenho uma dor. Meu pai não deixou eu adotar um gatinho, e esse gatinho era preto. Então, quando eu vejo a situação da adoção do gato preto, eu junto com uma segunda fala de preconceito, e ali eu despejo naquela pessoa, como eu não pude ter o gatinho, aquela pessoa também não vai ter o gatinho adotado, que era um gatinho preto também. Contudo, o que a gente precisa entender é o que leva à inflamação do eu dessas pessoas que tratam da adoção dos animais pretos como animais para feitiçaria. E também no fundo da adoção, né, a gente sabe que animal, ele entra no local e os sentimentos são resolvidos. Adotei um periquito. Aquele sentimento foi da minha avó que me abandonou. Um periquito não é suficiente, preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 animais. Cada animal, para a pessoa que pratica adoção ou que pratica o acúmulo animal, é um sentimento mal elaborado, não resolvido. Então aquilo entra para preencher um local que estava vazio. Assim como para o acumulador, para o colecionador,
tem pessoas que não conseguem se livrar de sentimentos. O sentimento é uma pedra, ela pode ser preciosa ou pode ser pesada e é guardado dentro do eu, dentro do seu inconsciente, ele fica quietinho, mas como eu não dei conta de lidar com aquilo, eu guardo aquilo e desloco aquilo num objeto. Quando eu falo objeto, pode ser animal verdadeiro ou um objeto como uma caneta, um papel, seja lá o que for. Então eu só vim aqui nessa live rapidinho para falar da questão do mecanismo de defesa indesejável chamado preconceito. Quando eu falo contra o gay ou contra a lésbica, contra a transexualidade, eu talvez tenha um preconceito por um recalque não elaborado. Em inúmeras falas, o preconceito contra a sexualidade é a punção libidinal, a vontade de exercer aquilo e não poder. Então, se eu não posso exercer uma vontade, eu odeio quem exerce. Na questão do gato preto, quando eu cometo um preconceito, eu tenho que ver se eu não estou deslocando a minha ira. Eu não posso ter ira contra uma pessoa em específico. Então, na cadeia do deslocamento, eu desloco num comentário contra um personagem que aconteceu uma coisa que é nada a ver, porque eu sei que a discussão foi feita em cima de um rapaz que adotava animais para dar para a cobra comer. É punção de morte. Esse rapaz deve ter alguma dor interna não executada que ele tem que deslocar a dor dele para o animal. Ele tem que ver a cobra maltratar o gatinho lá adotivo e ser usado como alimento. Como também é um grau de sociopatia. Pessoas que maltratam animais, com certeza, vão maltratar humanos. Mas a grande verdade, reemprestando o que eu falei no começo da Maria Homem, o eu não é senhor da sua própria casa. O ego da gente, ele não é senhor na sua própria moradia, que é o nosso eu. Então ele precisa, quando desconfortável, emprestar inúmeros mecanismos de defesa, tais como a transferência, porque transferir a frase de quem adota gato preto é gato para feitiçaria é transferir um sentimento que não está bem locado aqui, e é colocar uma fala preconceituosa em todos nós somos espiritualistas. Então eu, como espiritualista, se me der vontade de adotar um animalzinho preto, eu acho lindo, gato preto com olho amarelo, eu não vou poder adotar esse animal. Agora, por que eu não posso adotar esse animal pela fala dessa pessoa? A que ponto essa pessoa está tão inflamada, ela está tão descontente, o eu dela não sendo o senhor na sua própria casa, que ela não dá conta de reter esse sentimento aqui, que ele escapole para fora. Porque é não ter coerência na fala, não ter coerência no pensamento. A inflamação, assim como uma mão inflamada, ela dói, ela incomoda. Qualquer coisa que toque numa mão inflamada, você fala ai. E os inúmeros ai, as inúmeras falas que uma pessoa tem, demonstram que ela está inserida numa cultura pré-criada e procrastinada. Os discursos feitos, indiferente se eles são incisivos ou não, são a cultura da fala passiva e da fala agressiva. Então você consegue ser agressivo passivo e agressivo normativo. Nesse grande problema, a gente ainda coloca a projeção. Essa senhora não dá conta do sentimento dela, ela não dá conta do que ela não conseguiu elaborar, ela transfere para pessoas que adotam gato preto a questão desse sentimento, seja lá qual for. Pode ser complexo de Electra, porque ela deve ter algum amor ali incisivo, não houve castração do complexo edípico. Então essa pessoa está lá inserida com uma promissória na mão, cobrando amores que não foram dados. E esse animalzinho preto pode ser a lembrança de algum animal que ela pode ter querido ter e não conseguiu. Então quem é fulano para ter? Como esse sentimento pode ser um sentimento monstruoso ou cometer uma monstruosidade próxima a ela. Alguém bateu no animalzinho dela ou bateu num gatinho próximo a ela, ela recalcou aquilo. Porque às vezes eu estou assistindo uma agressão de um animal e eu tomo aquilo para mim, porque o ser humano, quando criança, ele admira o maior. E toda atitude que o maior faz condenável vira recalque emocional. Então eu peguei aquele recalque naquele momento, coloquei aqui dentro, dei um novo vestimento. Então toda pessoa que pega um animal pretinho, um animal de cor preta, é aquela mesma pessoa que bateu naquele animal ou que me fez aquela dor. Fora disso, tem identificação projetiva. Se eu não pude ter, o outro não pode ter, que é o outro para ter. E se eu me identifico naquela questão do querer um animal preto, mas a minha dor é muito grandiosa porque eu não tive, eu projeto no outro não, e o outro tem que ser não. E aí nós temos esses inúmeros afetos dolorosos e negativos que estão dentro do meu eu e tem que ser colocado dentro do outro. Afinal, é muito mais fácil eu jogar no outro a minha dor e ali enxergar e tentar criar uma coerência
do que sentir a dor em mim e calado aguentar. E aí nós ultrapassamos um pouco esses pontos e nós vamos para a fala do sujeito mesmo, dessas feridas não curadas. A gente ultrapassa esse ponto e a gente já entra num local de fala narcísica. O narcisista traz na testa assim, ó, eu sei tudo, me entendam, me olhem, até porque toda essa fala dessa senhora contra um gato preto, ser gato de magia negra, a gente não sabe se por trás dela existe uma fala dela ter uma rejeição emocional, de querer que as pessoas tenham desejo por ela como tem do gato preto, então o gato preto virou um local de deslocamento. A gente não sabe se em algum momento ela buscou a religiosidade e ela associou na cultura popular gato preto, azar, gato preto, feitiçarias e bruxos e magias. A palavra bruxo, magia e bruxa leva aquele local que ela recorreu para conseguir um favor espiritual e não conseguiu, talvez o favor nem era de mérito dela. A gente leva na questão do desejo, quero ser desejado como gato preto, a questão da neurose de abandono, que as neuroses em suma são todas universais. Então, fui abandonada, ninguém me adotou, ninguém abraçou minha dor. Por que aquele gatinho preto está sendo abraçado e eu não posso ser? Então, na grande questão, a gente tem que entender que nas reclamações dessa mulher, dessa senhora, não sei se é senhora, se é jovem, se é velha, não parei me atentar à idade, o que está ali de dor. Porém, a dor é somente dela. Dor, que a gente vai colocar aqui num exemplo subjetivo, como um cristal, como algo pontudo, algo que arranha. Se você passar um cristal na mão, ele arranha. Porém, cristais também são ligados ao rim. A dificuldade de filtragem emocional dessa mulher. Ela não filtrou os sentimentos dela. Ela tem inúmeras feridas não curadas e feridas que levam para uma punção libidinal de demonificação. E a demonificação se é usada como medida castrativa ou como forma de poder para colocar medo. Quando eu tenho medo, eu desloco o medo para o outro e utilizo um mecanismo para exercer esse medo, que é a demonificação. Então, quando no sentimento dela vai saber para qual local que vai, porque afinal ela precisaria fazer análise para descrever isso. Porque o que ela fez foi uma livre associação. Dizer que o rapaz sociopata que adotou um gato, deu para cobra, era um rapaz de magia negra, ela está incluindo a minha pessoa e inúmeras pessoas de Indaiatuba, Campinas e região. E quando ela inclui, ela nos dá direito de fala, direito de defesa. Afinal, eu não posso ser incluso como vertente de um feiticeiro que sacrifica animais pretos, porque essa senhora não deu conta de elaborar o luto dos seus sentimentos, das suas feridas, das suas inflamações egóicas, da sua projeção, de toda a dor que ela projeta no outro, porque a pessoa vir hoje a um local que é livre, como o Facebook, como o Instagram, outras coisas, e expor a opinião dela, ela tem que estar disposta a expor a opinião e receber uma réplica de quem não aceita aquela opinião. Mas até na discussão, no local onde eu vi essa discussão, no local entre as pessoas estavam discutindo, se protegendo, se falando, se defendendo, ela usa o título Alecrim Dourado. Ela, de novo, ela faz uma projeção e uma livre associação. Quando ela chama o outro de Alecrim Dourado, ela quer dizer que o outro está se colocando na posição de ego inflamado. Mas ela já projeta de novo, porque ela fala, ela não aceita a réplica. Quando vem a réplica, ela vem com a desculpa, então ela é racional. Além de racional, ela intelectualiza quando ela não dá conta que o ego dela não pode botar para fora a opinião, porque é quase uma opinião egocêntrica, uma opinião narcísica. Quando ela põe a opinião dela, a opinião não é considerada e respeitada, nós não abaixamos a cabeça, nós todos que ler as opiniões ou quem está na discussão, ela imediatamente ela tem que contrapor. Então a gente começa a ver aí traços de manipulação e traços de inflamação de ego, traços narcisistas e traços cêntricos. Então, é como diz, discutir com o dogmático é perca de tempo, o dogma é dele. Porém, isso não dá direito, dentro da teimosia dele, dessa pessoa exercer o preconceito. Porque de tudo que eu quis falar, do pouco que eu aprendi, existe algum sujeito que é causador dessa dor dessa mulher. Esse sujeito é masculino, pode ser um namorado, pode ser um pai, pode ser um bruxo, um espiritualista, também levando em ressalva essas inúmeras casas de manipulação espiritual que formam leques para trazer convertimento, poder e domínio. E dentro dessa questão, o sujeito é dessa senhora, as feridas são dessa senhora,
A transferência é dessa senhora, ela não dá conta de uma dor que foi colocada ali, um sentimento foi cravado nela. Ela não deu dor, porque além dela não dar conta da dor, ela não dá conta de liberar esse sentimento. Então é meu, tá travado aqui. Tudo que eu vejo em azul é perigoso, a conta do Ogum é perigosa, a blusa é perigosa, o Keté é perigoso, em cores diferentes, mas são gatilhos emocionais. Agora, quando um gatilho emocional de um gato preto, que lembra de feitiçarias, demonificação, que lembra de sacrifício animal, na livre associação, essas palavras trazem uma pergunta para essa senhora: que sacrifício emocional essa senhora fez e ficou no vácuo? Que sacrifício que ela possa ter feito, esse sacrifício de engolir, coisas que não são para ela engolir, almejando um lucro, esse sacrifício que envolve aí magia negra é medo, então tenho medo de fazer sacrifícios que não são respondidos. Na livre associação, essas palavras que a senhora colocou para fora vão para inúmeros locais. A grande questão é a gente não viver a cultura do preconceito, porque o preconceito é um mecanismo de defesa do ego indesejável. Dentro do preconceito nós encontramos neuroses de transferência, encontramos identificações projetivas, deslocamento. Quando uma dor me dá, eu desloco para o João, desloco para a Maria. Então, o próprio Narciso, ele tem esse prazer de ver a discussão correr, e quando está fechando ele vai e inflama de novo. Então eu também é transferir a sua inflamação. Então eu só passei aqui para dar a minha opinião, afinal a minha opinião é válida porque ela é minha. Ninguém precisa aderir à minha opinião, ninguém precisa colar na testa, da testa certo. Porém, que fica aqui o meu descontento, o comentário dessa senhora, porque o problema dela está com a gestão animal, com as ONGs, com outras coisas. E ela não pode entrar nos comentários dela e abrir um leque, porque o uso do discurso, usando como base espiritual e como ódio, é intensificar, é levar a coerência de um assunto que não existe entre o contraste animal e demonificação, querer criar nas pessoas uma consciência de uma coerência que a espiritualidade é negativa. Se essa senhora tem alguma dor, e a sua dor está lembrada em gato preto, está lembrada em sacrifício, está lembrada em demonificação, está lembrada em recalque, ou a sua transferência não dá conta de elaborar o fim do seu luto emocional, a mim pouco importa. O que eu não dou direito a essa senhora é a pessoa do até, como espiritualista, ser anexado no contexto dessa mulher. Quando ela já chama outra pessoa da discussão de alecrim dourado, a gente vê que ela é uma pessoa narcísica, manipuladora e negacionista. Porque a primeira atitude dela de defesa do ego é negar a contra-resposta que outra mulher deu a ela. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases, tomar muito cuidado com quem pratica e, de certa forma, não nos compete a cultura do cancelamento, cancelar essa mulher. Porque, na verdade, eu tenho até um card que eu falo que as pessoas que cometem atos como esse, nós temos que ter piedade e olhar de misericórdia. Quando a gente olha com misericórdia uma pessoa como essa, a gente começa a entender que os atos dela são um grito de desespero perante uma dor que não é sanada e não é cumprida. E eu espero que esse meu vídeo chegue até essa mulher. E que eu espero também que ela critique, afinal ela não vai concordar, ela vai discordar, porque tudo que bater de contra ela vai inflamar o ego dela, e ela vai talvez proceder contra a minha pessoa inúmeros ataques. Porém, que fique claro aqui uma coisa que é muito objetiva. Se alguém usa gato preto para feitiçaria, fique para lá, porque até onde eu sei, para os bruxos, para a magia, o gato é o símbolo do portal entre o mundo espiritual, ele é um grande guardião olhador, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Porém, quando o meu inconsciente não dá conta de elaborar, eu preciso emprestar elementos. Tem gente que não escreve bem de caneta, escreve bem de lápis. Sabia que isso é a quebra do período da quarta série para a quinta? Tem gente que estava extremamente confortável de primeira a quarta série, quando vai para a quinta série, na época que eu estudei era assim, tinha que usar a caneta escreve mal. Então não dei conta de elaborar o fim de um período para o outro, período de começo de responsabilidades, identificações. Então tudo hoje em dia, gente, merece estudo. Deem uma olhadinha nos vídeos da Casa do Saber, doutora Ana Beatriz, doutora Lúcia Galvão, e entre outros inúmeros psicanalistas e filósofos que trazem para a gente a consciência para a gente poder obter coerência. Então, no contraste entre o que essa mulher fala e o que eu sei, a consciência que tenho
é que ela não fala da minha pessoa. E a coerência que tenho é entender que ela não tem direito de nomenclaturar pessoas espíritas como pessoas que praticam sacrifício animal porque o gato é preto. Ela deveria ver que o gato preto simboliza a noite, mistério, pelo é masculinidade, garras, unha é masculinidade, são fatores libidinais, fatores de desejo. O gato é um ser independente, então essa senhora deveria entrevistar as inúmeras vezes que talvez lá atrás ela sofreu a rejeição, e essa rejeição não deu para ela o suficiente de aprendizado para que ela entendesse que assim qualquer outro ser da face da terra ela pode ser rejeitada. Ela não elabora a rejeição e ela transfere a rejeição, esse sentimento negativo, para uma outra pessoa e identifica no outro coisas similares. E o gato preto aí é o objeto similar, o objeto de deslocamento dela. Gente, beijo, Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Ore, Mojuba. Até um próximo encontro e que a gente possa ter bastante coerência e consciência antes de falar uma besteira que possa atingir a 1, 2, 3 ou 4 ou 5 pessoas. Afinal, quando você diz algo, o direito de resposta é iminente e projetivo também. Beijo, até um próximo encontro, gente.